do título do Verdão, campeão paulista de 2026. Bom, são vários temas aqui pra gente abordar, né? Mas, enfim, Renatinha Saporito, começar por você, um título que, querendo ou não querendo, né, Rio? O Palmeiras fez uma reformulação muito grande. Da era vitoriosa do Abel Ferreira nos últimos tempos, só sobrou o Gustavo Gomes. Então é um novo time sendo formado e acho que é a importância desse título pra essa galera aqui. Muitos deles pela primeira vez campeões. O Maurício, por exemplo, o primeiro título da carreira dele. Evangelista também. O Lucas Evangelista, também, né? Até teve uma conversa dele com o Abel e ele falando, como é que eu vou dizer pro Abel que eu nunca ganhei? Sendo que o Abel, né, foi o 11º título da carreira dele, maior técnico vitorioso da história do clube, enfim. De qualquer forma, eu acho que o Palmeiras, a gente não pode esquecer aqui, foi criticado sim no começo do ano, estava sob desconfiança de muita gente por conta dessa reformulação. O time demorou um pouco para engrenar, mas era uma questão de paciência e de tempo para o Abel conseguir aí, né, juntar as peças e encontrar a melhor formação, a ideal. E com opções também, né? Ontem, por exemplo, o John Arias entrou, o Alan ficou no banco. De qualquer forma, ele tem peças suficientes aí para conquistar todos os títulos que o Palmeiras disputar mais uma vez esse ano. Um Palmeiras muito consistente, tanto na primeira partida quanto na segunda. Não tomou nenhum susto, né? Acho que controlou os dois jogos numa boa. Apesar do Carlos Miguel tentar dar uma emoção pra final, né? Pegou um pênalti. Mas o gol que ele tomou ontem foi meio maluco, hein? Mas eu acho que, assim, não ia mudar o cenário, o fechamento da conquista do título paulista pelo Palmeiras, né? Então eu acho que o Palmeiras hoje está muito bem servido. Eu acho que o Gustavo Gomes, por permanecer até hoje no clube, né, com essa história maravilhosa, é um dos pilares dessa equipe, é o homem de confiança do Abel Ferreira, que além de tudo, além de ser o xerifão da zaga, é um jogador, é um zagueiro artilheiro que contribui muito também lá na frente. Então é um Palmeiras hoje, acho que mais pronto que qualquer outro clube brasileiro. Inclusive, acho que está na frente do Flamengo. Já falei isso aqui uma vez e repito. Não estou nem querendo dizer, falando sobre as peças, mas eu acho que é um encaixe, né? Hoje está muito encaixado e tem tudo aí para fazer uma brilhante temporada. E assim, a gente tem que falar do Abel, né? A torcida do Palmeiras ontem reconheceu e foi muito merecida a homenagem, mas um técnico que ficou, né, numa situação com a torcida um pouco, como que eu posso dizer, conturbada, desconfortável, conturbada, e nada como uma boa vitória depois de um ano em que o Palmeiras perde para o maior rival. Então acho que a importância desse título, sendo um paulistinha, como vocês queiram, foi muito importante. Eu acho que o desabafo do Abel na comemoração diz muita coisa. E aí, Vodrago, Verdão personificado com o título, grande jogo do Vitor Roque, mais uma vez, o que joga a bola esse garoto. O que você tem a acrescentar a respeito desta Taça Alviverde ontem, Palmeiras 2, Novo Horizontino 1? Bom, primeiro sobre a construção desse novo time, né? Claro que a base é a do ano passado, com algumas contratações que o Palmeiras realizou no começo do ano, principalmente a introdução ali do Marlon Freitas no meio-campo. E a dupla deu certo, né? Ele com o Andréas Pereira. E quando você olha para o time do Palmeiras hoje, você vê grande parte do elenco que já vem trabalhando com o Abel há um bom tempo. Então, Murilo, que foi bastante discutido na temporada passada, será que ele vai perder definitivamente a vaga para o Fux? Isso não aconteceu. O Fux quase não jogou no ano Exatamente, ainda, né? Exatamente. Carlos Miguel consolidado na meta. Ontem deu uma rameladinha, sim, né? Mas tudo bem. Sim. Para de reclamar. Sim, não, que você é corneteiro com todos os goleiros. Não, mas assim, o Everton, gente, o gol que ele tomou ontem, você achou normal? Miguel. Não, gente, é o seguinte. O gol que ele tomou ontem foi que ele falhou, todo mundo sabe. O Carlos Miguel, ele não falhou. Ele tomou um frangaço numa final de campeonato. Sim. Né? Não fez nenhuma diferença no resultado final. Ele pegou o pênalti no jogo da ida. Então meio que contrapôs ali. Exatamente. Ele pegou um pênalti no jogo da ida. Quer dizer, ele deu a vantagem pro Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Mas depois ele tirou. Ele tomou um frango numa final de campeonato. Sim. Não é uma coisa também que dá pra normalizar, né? Sim. Eu acho que... Mas existe ali uma consolidação. Somos corneta mesmo, Ivan. Não é esse papo todo
aí de que não tem que ter disso, corneta. Você não precisa me falar. Caso, Tá gente, nesse caso, a corneta não é gratuita, né? Não. Porque se fosse... Vocês estão bonitinhos de verde e branco, agora que eu vi aí. Estamos combinando. Ivan branco e Galvão verde. Se fosse o Everton, o que todo mundo ia dizer, né? Que tá velho, que Bração de jacaré. que não aguenta mais. Desodorante não de culpa cola. ninguém. Que tem que sair do Palmeiras imediatamente, essa coisa toda. Então, gente, foi um frango numa final de campeonato. Sim. O Carlos Miguel, ele ainda precisa se provar, é normal, ele tá começando agora. E o começo do Carlos Miguel não é um começo extraordinário como foram, por exemplo, os começos do Andréas Pereira, do Vitor Roque, do Marlon Freitas. O Carlos Miguel não tá nesse nível Do até Emiliano agora. Martins. Também. Então, assim, Também tem não o tá Carlos tão ruim. Miguel na meta, tem o Murilo confiável atrás, certo? Nós discutimos bastante aqui. Quando eu coloquei o Murilo ao lado do Gomes, o Soler mandou mensagem, você aí quase arrancou. Mas ele tava jogando mal mesmo. O Murilo tava jogando mal. Quase não, eu arranquei. Quase arrancou Pela as cabeça. calças pela Sim, eu cabeça, arranquei aquela coisa esse dia. toda, pra não falar outra coisa. Eu arranquei mesmo, eu tava nervoso aquele dia. Chilicou pra caramba, como o E Murilo. consegui tirar pela cabeça, Exato. viu, Vadrago? Então, ele, mais uma vez, se mostra um zagueiro bem confiável, né? Aí você vai pro meio-campo. A gente discutiu também. Será que esse meio-campo vai aguentar contra equipes mais expressivas que vão exigir do Palmeiras defensivamente? Os caras deram conta do recado. Jogaram contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ganharam o jogo. Contra o São Paulo ganharam o jogo. 2 vezes. Contra o Santos ganharam o jogo. Contra o líder do campeonato na final, vencendo os 2 jogos. Um campeonato que as equipes estavam se adaptando porque a fórmula de disputa foi completamente diferente. Conciliando o campeonato estadual com o campeonato brasileiro. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. O Alan na direita não é nenhuma novidade, mas acho que ele vai disputar a posição com o Arias, ao que tudo indica. Ontem o Arias foi titular, o Alan Banco. Exatamente. Alan. Por quê? Porque o Maurício cresceu de produção. O Maurício, no ano passado, quando o Palmeiras começou a deslanchar, o Maurício estava muito bem na equipe principal. Na verdade, ele começa o ano de 2025 ombro, bem, né? aí ele machuca o ombro, aí ele perde espaço. No melhor Palmeiras, que foi bem curtinho o período ali que o Palmeiras jogou bem na temporada passada, o Maurício não jogava. Não jogava. Era Felipe né? Anderson e quem que era na outra ala? É... E os dois, né? Flaco e Vitor Roque. Era o Alan. Era o Alan. Não já, era né? o Alan. O Alan entra no decorrer do jogo contra o São Paulo, porra. Não, era o Ali Alan. o time já estava consolidado. O Sousa chegou a jogar também. No Sousa entra Não. também no decorrer Sousa, do clássico Felipe contra o Anderson. São Paulo. Não mas era o Alan, era o Maurício. Era poxa. o Alan. Esse time que o Maurício jogou também, o Veiga jogou. Não, todos entravam, tal, tinham uma frequência grande de jogos, mas assim, o time que encaixou ali, que ganhou 5, 6 jogos seguidos, não foi, Lelê? Sim. Tinha o Foi Maurício. um período curto. Não, era com, acho que o Alan e o Felipe Anderson. Pra mim era Bom, esse time. A gente checa daqui a pouquinho. É. Então, assim, ao que tudo indica, o Arias vai disputar a posição com o Alan. E lá na frente, a dupla também não é nenhuma novidade. Os caras realmente jogam muita bola. Agora, o Palmeiras não tem um substituto pra dupla. Talvez esse cara seja o Paulinho quando ele estiver à disposição. Mas, resumindo aqui, tá? Eu acho que o Palmeiras, ele passou por testes importantes ao longo do campeonato estadual e hoje, se o Palmeiras for para uma decisão, você sabe escalar o Palmeiras. Isso é muito importante. Gaviva tá de olho no nosso YouTube, daqui a pouco vamos rodar as mensagens, tem superchat, mas também quero te ouvir, Galvão. Não. O Soler tá mandando aqui, não Que o cite o Soler meu tá nome em mandando aí? vão. Ele falou ou não falou? Eu Ele não- cornetou ou não Deixa eu te falar uma cornetou? coisa, Rodrigo, eu não lembro nem que almocei ontem, meu Você Meu tem amigo, memória eu não seletiva. lembro, irmão, pelo amor de Deus, acho que eu vou lembrar cornetaram o que todo Murilo mundo pra fala caramba. Meu amigo Gustavo Soler, que aliás fez um excelente trabalho ontem. Ele é bom pra caramba. Brilhante acompanhando trabalho. Estivemos ontem. juntos Mais uma ontem, volta olímpica, arrebentou, mais uma tomou volta chuva olímpica. pra Dedéu. Eu vi a hora que Tava ela... lá, firme e forte. Eu vi a hora que a Renata perguntou no esquenta, ele falou, pô, começou a chover bem agora que eu tava indo pro campo, tá, essa história toda. A única coisa, Soler, que você fez a viagem de Catanduva até Novo Horizonte, você constatou Vocês estavam discutindo quantos Que eram- quilômetros, que eram quantos... 40 minutos. Vocês estão gastando energia com coisa meio estranha, né? Não, mas Vocês são muito estranhos, Como na verdade bom é essa. Mas repórter, por isso ele- que eu gosto de vocês. ele constatou que a distância era aquela mesmo. E
dependendo da galera que tá no carro, fica ainda mais demorada. Mas não é o caso, porque o Willy Colombo e o Carlão Motoca são fantásticos. Aí é tranquilo, passa rápido. É que o Willy vai de segunda marcha, esse é o problema, né? Não passa dos 30. E aí, Galvas, quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao Palmeiras? Eu acho que, ainda sobre a importância do Paulista, né? Você sabe que o título Paulista, eu falo isso todos os anos, ele indica, né? Ele indica algumas coisas ao longo da temporada. É muito raro, nós estamos falando aqui de um campeonato que já está desvalorizado há bastante tempo, né? Praticamente todo o século XXI, o Campeonato Paulista deixou de ter a importância que tinha até os anos 90, né? Tudo bem, isso aí é indiscutível. Mas mesmo assim, são muito raros os times que ganham o Campeonato Paulista e vão mal na temporada. Se você pegar o ano inteiro, todos os campeões, você vai ter essa constatação. Mas é coisa assim, raríssima de acontecer. Eu vou lembrar... O que é mal pra você? O Palmeiras em 24 ganhou o Paulista e não ganhou mais nada. Mas foi vice. Isso é bom pra você. Claro. Uma coisa é você. Uma coisa é você não ganhar nada e você só lutar contra rebaixamento. Aí você vai mal mesmo, né? O São Paulo, por exemplo, quando foi campeão paulista em 2021, ele não teve um ano bom, né? O São Paulo não conseguiu ter um ano bom. Mas ali tinha um componente importante, né? O São Paulo emenda uma temporada na outra para conquistar o campeonato estadual. A conta chega, ele começa a perder um jogador atrás do outro e entra na zona de rebaixamento. São momentos assim que a gente percebe que o time acabou não aproveitando o embalo, mas quase sempre, eu vou lembrar aqui de cabeça rápido, quer ver? O ano passado, Corinthians foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. 2024, Palmeiras foi campeão paulista e foi vice, não foi campeão de outro campeonato, mas foi vice-campeão brasileiro, fez uma boa competição. 2023, Palmeiras foi campeão paulista e brasileiro. 2022, paulista e brasileiro. 2021 não foi um ano tão bom assim do São Paulo. 2020, Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Campeão paulista, Copa do Brasil e da Libertadores. 2019, o Corinthians foi campeão paulista, né? E não conseguiu ter um grande campeonato brasileiro, mas também não foi ruim. Não foi ruim. Agora, 2018, o Corinthians foi campeão paulista e vice-campeão da Copa do Brasil. 2017, campeão paulista e campeão brasileiro. 2016, o Santos foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro. 2015, o Santos foi campeão paulista e vice-campeão da Copa do Brasil. Você vai até quando? Só pra gente entender. Vocês estão vendo como quase sempre o campeão paulista vai bem? Gabriel, calma, ainda faltam alguns bons anos ainda pro Galvão lembrar. E outra coisa que isso indica também é como um time tá mais estável, tá melhor, né, nesses últimos tempos, né? O Palmeiras tem todo esse monte de títulos paulistas e tem anos em que ele domina efetivamente o futebol do estado de São Paulo. O Corinthians ganhou muitas vezes o Campeonato Paulista e ganhou também muitos títulos importantes. O São Paulo, por exemplo, só ganhou 2 campeonatos paulistas. No século inteiro. O Palmeiras encurtou a diferença bastante em relação aos estaduais, né? Então, mas eu acho que o principal fator aí, Lele, não é nem o Palmeiras com o Corinthians, que mais ou menos ali regula. Quase sempre eles ficaram nessa distância aí de 3, 4, 5 títulos entre eles. Agora, o São Paulo despencou nesse século. O São Paulo despencou como instituição. Então, o campo é um reflexo do que virou o São Paulo. Mas o que eu tô dizendo é isso. É como o Campeonato Paulista, que as pessoas dizem que não tem importância, ele é referência sim. O fato do São Paulo ter ganhado o São Paulo só ganhou 2 campeonatos paulistas, o século inteiro. São Paulo só ganhou 2 campeonatos paulistas. Mostra como o São Paulo desidratou no século XXI, né, como instituição. Que bonito isso, desidratou. Como disse o Ivan Drago, mas é verdade. Mas é uma verdade. É verdade. Então, uma verdade. O paulista, ele sempre vai ter a sua importância.